Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu sou a doutora Carolina Lima e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre materiais eolíticos, princípios e aplicações em síntese orgânica. O PDF dessa apresentação já está disponível para download, vocês podem baixá-lo, então, clicando nessa seta do lado esquerdo inferior da tela. E no final da apresentação nós vamos abrir para perguntas no chat que se encontra do lado direito da tela. Nos últimos anos, o desenvolvimento de materiais porosos tem contribuído de forma muito importante não só para o desenvolvimento da química verde, mas também da química ambiental. No campo da química verde, os materiais porosos desempenham um papel fundamental, que é justamente no desenvolvimento de novos catalisadores. E esses novos catalisadores, eles contribuem para o desenvolvimento de processos mais eficientes e que gerem menos resíduos. Já quando a gente olha para o lado da química ambiental, os materiais porosos são muito importantes porque eles atuam na remoção de poluentes via a dissorção. De acordo com a IUPAC, os materiais porosos eles podem ser divididos em 3 classes, de acordo com o tamanho de poro que esses materiais apresentam. Então, temos aqui os materiais microporosos, que têm o diâmetro de poro inferior a 2 nanômetros, e um exemplo de um representante dessa classe são as zeólitas, que é o nosso tema de hoje. Temos também os materiais mesoporosos, que têm diâmetro de poro entre 2 e 50 nanômetros, materiais muito comuns mesoporosos, bastante estudados no âmbito da catálise, são sílica, do tipo MCM41 e SBA15. Além disso, temos os materiais macroporosos, que têm o diâmetro de poro maior que 50 nanômetros. Nesse caso, representantes dessa classe são as cerâmicas. Mas o que são as zeólitas, então, que é o nosso interesse de hoje? São aluminosilicatos cristalinos, microporosos, com canais e cavidades que contêm cátions trocáveis. E todas essas propriedades que a gente vê aqui já na definição, o fato de ser um material microporoso, de possuir canais e cavidades e também cátions trocáveis, faz com que esses materiais possuam aplicações em uma série de campos, como, por exemplo, na área de catálise, a dissorção e troca iônica. Agora a gente vai ver, então, um pouquinho mais as propriedades desses materiais para entender como que eles são aplicados nessas diferentes áreas. As zeólitas, elas são comumente chamadas de peneiras moleculares. Isso aqui é importante a gente já entender desde o início. Como é que funciona, então, a zeólita como uma peneira molecular? Aqui nós temos a cavidade de uma zeólita, e vocês podem ver aqui do lado esquerdo que no caso de uma reação, por exemplo, de craqueamento, apenas as moléculas com um certo raio vão conseguir entrar nessa cavidade por causa de uma limitação difusional, ou seja, essa molécula que é ramificada, por exemplo, ela tem um raio muito grande para se inserir dentro do canal da zeólita. Então, só a molécula linear vai entrar e vai sofrer a reação. Um outro exemplo aqui, nós temos em B, no caso, para a alquilação de um benzeno. O benzeno, então, ele vai entrar nas cavidades da zeólita e ele vai ser metilado lá dentro, podendo formar, então, 3 tipos de produtos. O ortoxileno, que tem 2 metilas em orto, o metaxileno, 2 em meta, e o paraxileno. Nesse caso aqui, mesmo que esses produtos eles sejam formados, eles não vão conseguir sair dentro do poro da zeólita, sendo que apenas o isômero para vai conseguir sair justamente por causa da linearidade dessa molécula. Aqui, então, em C, nós temos o segundo exemplo, no qual o intermediário da reação que é selecionado ali dentro da cavidade da zeólita. Então, nós temos o metaxileno, ele vai ser dimerizado aqui dentro, e apenas o produto que tem as 3 metilas nessas posições, meta e para, vão conseguir sair dessas cavidades. Mas vamos entender um pouquinho mais então, sobre a estrutura das zeólitas. As zeólitas, elas são um tipo de silicato. Se a gente lembrar então da química do silício, o silício ele forma tetraedros com oxigênio, e esses tetraedros eles podem se ligar um ao outro, compartilhando então os átomos de oxigênio.
As zeólitas, elas são um tipo de silicato tridimensional, então é bem comum a gente ouvir as zeólitas sendo chamadas de tectosilicatos. Mas, apesar de ser um silicato, a zeólita ela não tem sílica, apesar de que a gente vai ver mais pra frente, é possível ter algumas zeólitas que só tenham sílica. Mas, de forma geral, a zeólita ela é formada por uma rede cristalina de tetraedros de sílica e de AlO4 5-. Então, o que vai acontecer vai ser que o alumínio ele vai substituir o silício aqui nesses tetraedros, formando a rede. Entretanto, essa substituição ela não pode ocorrer de forma arbitrária. Ou seja, eu posso ter silício, oxigênio, alumínio, mas eu não posso ter alumínio, oxigênio, alumínio. Isso é uma regra chamada de regra de Lowestein, e ela é uma regra que diz que é proibido, então, a formação de 2 tetraedros de alumínio consecutivos. O motivo disso está relacionado à geometria do alumínio quando ele se liga ao oxigênio. O alumínio ligado ao oxigênio ele tende a formar compostos com geometria octaédrica, o que distorceria, então, o ângulo dessas ligações aqui e tenderia a formar a lûmina no meio. Então, dessa forma, como eu não posso ter 2 alumínios consecutivos, a maior razão silício-alumínio que eu vou poder ter vai ser 1, que é um átomo de silício para um átomo de alumínio. Isso vai de 1 a infinito, porque, como eu já falei, nós podemos ter zeólitas apenas com silício. Esses tetraedros, então, eles vão se organizar e eles vão formar redes que possuem canais ou cavidades. E dentro dessas cavidades eu posso ter cátions, como potássio, sódio e cálcio, e também moléculas pequenas. Para a gente dar uma olhadinha, então, mais a fundo na estrutura das zeólitas, quando a zeólita é sintetizada, geralmente ela é sintetizada na forma sódica, então nós temos aqui essa rede de silício e alumínio. Quando eu substituo o alumínio pelo silício, entretanto, vai haver a geração de uma carga negativa na estrutura, considerando a valência do alumínio quando comparada à do silício. De acordo com as regras de substituição isomórfica, isso é possível, porque apenas a diferença de uma carga e o tamanho desses 2 elementos é bem parecido e a eletronegatividade deles também. Então, essa substituição ela acontece de forma muito fácil. Então, eu tenho aqui esses alumínios que vão gerar cargas negativas na estrutura e essas cargas negativas elas são balanceadas por cátions, nesse caso aqui o sódio. Só que uma versatilidade muito grande das zeólitas é justamente isso, é eu poder trocar esse cátion que está ali balanceando a carga. Isso é feito, então, a partir de trocas iônicas. Eu posso trocar, por exemplo, o sódio por o cátion amônio. Esse material vai sofrer, então, um tratamento térmico para remoção da amônia e eu vou ficar com íons H+ ligados na estrutura, fornecendo um material altamente ácido, com sítios ácidos de Bronsted. Se eu fizer o tratamento desse material a uma temperatura superior a 300 graus, eu posso gerar desidroxilação dessa estrutura, gerando então átomos de alumínio e de silício insaturado. Uma outra possibilidade é fazer a troca do sódio por metais de transição. Aqui, por exemplo, a gente mostra o paládio. E onde então esses cátions eles vão se localizar na estrutura da zeólita? Em diversos sítios, geralmente no centro dessas estruturas secundárias que a gente vai ver mais à frente. Então, quando eu tenho os tetraedros de silício e alumínio, eles vão se organizar formando estruturas primárias. Aqui, por exemplo, nesse triângulozinho, significa que eu teria, então, 3 tetraedros formando essa estrutura primária. Ele pode se organizar em 4, formando um quadrado, e assim vai. A combinação dessas estruturas secundárias vai dar origem à estrutura terciária. E a estrutura terciária, a combinação de diferentes tipos de estruturas terciárias vão dar origem à estrutura do meu material, que vai ser a minha zeólita. É importante a gente observar que o mesmo tipo de estrutura terciária pode dar origem a diferentes zeólitas. Aqui no caso, eu mostro, por exemplo, a gaiola da zeólita do tipo sodalita. Ela é formada, então, por unidades que têm hexágonos e quadrados com esses tetraedros. E dependendo da forma como eu combino essa estrutura terciária, eu vou obter diferentes zeólitas. Eu posso obter a sodalita, posso obter a zeólita do tipo A, a faljazita e essa outra estrutura aqui que está sem nome, estrutura 6.
Um outro exemplo aqui é mostrando novamente a sodalita para obtenção da falgazita, mostrando o sistema de poros tridimensional que esse material possui. E aqui eu tenho uma outra unidade, que é a unidade do tipo pentazil, e ela vai dar origem a diferentes zeólitas. Aqui, por exemplo, nós temos as ESM12, as ESM5 e as ESM22. O interessante que é destacado aqui é o tipo de poro que é formado em cada material. Uma outra característica bastante interessante é aqui quando a gente olha na estrutura do primeiro material com a unidade sodalita. Então, dependendo da razão silício-alumínio dessa zeólita, eu posso ter tanto a zeólita X quanto a zeólita Y. Como então que eu defino essas estruturas? Cada estrutura dessa aqui pode ser encontrada no site da União Internacional de Zeólitas. Então, cada tipo de estrutura dessa é conhecida como uma topologia. Até hoje, constam no momento 228 tipos de morfologias lá no site da ISA, mas isso não significa que esse valor é fixo. Esse valor ele pode aumentar, então, à medida que novas zeólitas são descobertas. O interessante também é que uma mesma topologia, por exemplo, eu destaco aqui a MFI, ela pode dar origem a materiais diferentes. No caso, a uma zeólita do tipo ZSM5, que é um alumínio silicato, pode dar origem também a um titano silicato, que é uma TS1, e a silicalita, que é uma zeólita com sílica pura. Então, todas elas vão possuir a topologia do tipo MFI, ou seja, a estrutura vai ser a mesma, mas a composição ela vai ser diferente. Lá no site da ISA, então, se eu clicar em uma dessas topologias específicas, ele vai abrir uma janela com diversas informações interessantes sobre aquele tipo de topologia. Então, eu trago para vocês o link aqui do site, aqui embaixo. Vocês podem acessar, é livre. Então, por exemplo, eu cliquei lá na topologia MFI. Ele vai me dar detalhes da célula unitária, ele vai me dar dados topológicos dessa topologia e também eu vou ter acesso a materiais muito importantes, como, por exemplo, padrão de difração de raio-x desses materiais e também o arquivo CIF, que é muito importante para quem trabalha com cristalografia. Dependendo do tipo de tetraedro que vai formar, dependendo da quantidade de tetraedro que vai formar as aberturas das zeólitas, eu tenho diferentes tipos de zeólitas em relação ao tamanho de poro. Então, se, por exemplo, 8 tetraedros formam aqui essa abertura, então eu vou ter um tamanho de poro pequeno, isso vai dar em torno de 4 angstrom. Eu posso ter um tamanho mediano, com 10 tetraedros, de tamanho em torno de 5,5 angstrom, e por aí vai. Agora, como é feita a síntese de uma zeólita? Pode ser utilizada uma semente. Essa semente aqui pode ser, por exemplo, uma nanopartícula de algum metal que se deseja inserir na estrutura da zeólita, ou mesmo um pequeno cristal da zeólita, para forçar a cristalização do material, e dessa forma eu vou obter um material com cristalinidade melhor. Eu vou utilizar também um direcionador. Esse direcionador ele é um surfactante e, como o próprio nome já diz, ele vai direcionar a forma como os tetraedros se organizam para dar origem a uma estrutura específica de zeólita. Eu vou usar também fontes de silício e alumínio, água e um mineralizador, que geralmente é o hidróxido de sódio, que vai tornar o meio alcalino para a formação, então, dos óxidos. Essa mistura ela vai ser transferida para um autoclave, então por isso que a gente tem aqui temperatura, pressão e tempo, e dependendo da temperatura eu vou obter a zeólita com a maior ou menor cristalinidade. Agora então, analisando a estrutura da zeólita como a gente fez até agora, fica claro então por que essas zeólitas elas são aplicáveis em catálise, separação e troca iônica. Na parte de catálise, então, como a gente já mostrou, a limitação difusional aqui nesses poros das zeólitas vai fazer com que ela seja um material altamente seletivo e, por isso, um catalisador muito eficiente e seletivo. Na parte de separação, também, por esses poros eles terem um tamanho definido, apenas moléculas de um certo diâmetro vão entrar, deixando as outras que são maiores que esse diâmetro de fora da zeólita, ou seja, eu consigo fazer a separação de diferentes moléculas utilizando a zeólita. Por último, então,
temos aqui a propriedade de troca catiônica. Isso aqui é muito importante quando se considera, por exemplo, uma água dura. Então, você tem uma água rica em cálcio, por exemplo. Se você quer fazer a remoção desse cálcio, você pode utilizar uma zeólita na forma sódica. Por quê? Vai haver a troca dos íons sódio pelos íons cálcio, devido à maior afinidade do cálcio com a estrutura da zeólita pela maior carga. Então, eu vou conseguir fazer a troca do cálcio pelo sódio utilizando uma zeólita sódica, por exemplo. Isso também é muito importante na química de surfactantes. Agora, olhando um pouquinho mais na parte de separação, isso aqui é muito interessante, principalmente para os químicos orgânicos, porque é um material que a gente usa todo dia no laboratório. São as chamadas peneiras moleculares. Então, a gente chama de peneira molecular, mas a gente não tem muita noção do que é. E, na verdade, a peneira molecular que a gente compra como 3A, 4A ou 5A, na verdade, é uma zeólita. Ela é uma zeólita do tipo A. Então, aqui está a fórmula geral dessa zeólita. E a relação silício-alumínio nela é de 1. Agora, dependendo do tipo de cátion que eu tiver dentro das cavidades da zeólita, isso vai fazer com que moléculas de diferentes tamanhos possam entrar ali naquela cavidade. Ou seja, na zeólita 3A, por exemplo, eu vou ter um cátion relativamente grande, que é o sódio, e esse cátion, então, vai ocupar espaços dentro da estrutura, fazendo com que essa gaiola ela fique com um espaço menor. Já no caso do potássio, é um pouquinho maior, aliás, um pouquinho menor que o sódio, e aqui nós temos o cálcio, que é bem menor do que o sódio e o potássio, e ele vai deixar, então, um espaço maior, uma abertura maior na cavidade da zeólita para que as moléculas entrem. A zeólita 3A, ela é bastante utilizada para remoção de água, mas geralmente em meio gasoso. A 4A, em líquidos, ela dissolve não só água, mas também outras moléculas, como, por exemplo, amônia e H2S. E aqui, no caso, a 5A é para aplicações em que eu preciso de remover moléculas com um diâmetro um pouquinho maior. É muito utilizada na indústria do petróleo para remover hidrocarbonetos pequenos em uma mistura de hidrocarbonetos, por exemplo. Aqui nós temos, então, os dois tipos de estrutura terciária, que são combinados para formar a estrutura da zeólita A, e essa última imagem aqui é justamente a imagem da gaiola da zeólita, que é aquela parte do meio, a super gaiola da zeólita. Então, aqui, que as minhas moléculas elas vão ficar retidas. Então, aqui eu vou ter os cátions, que vão diminuir ou não o tamanho dessa cavidade, e aqui as minhas moléculas que eu quero separar vão entrar e aqui vão ficar. Após, então, o uso da zeólita, é possível fazer um tratamento térmico para a remoção dessas moléculas e a reutilização desse material para uma nova filtração. Agora a gente vai entrar na parte, então, das aplicações em catálise. Esse primeiro exemplo que eu trago aqui é bastante interessante, porque ele faz a redução de compostos nitro para anilinas, mas de forma muito interessante, devido à geometria da zeólita e a sua interação com essas moléculas, ela é muito seletiva na conversão desses materiais. Por exemplo, eu comparo aqui, então, vários catalisadores e, olhando para a reação em cima, o que pode acontecer? Pode haver, então, a remoção do cloro, formando, então, o nitrobenzeno. Esse nitrobenzeno pode ser reduzido formando a anilina. Ou, então, eu posso ter a redução do cloro, nitrobenzeno, para a formação da para-cloroanilina, que é justamente o produto que eu quero. Quando a gente olha outros catalisadores convencionais, por exemplo, paládio suportado em carbono, ou em titânio, alumínio, etc., em todos os casos, eu tenho uma mistura de produtos. Então, todos vão levar, eventualmente, à remoção desse cloro aqui e a formação da anilina no meio desses produtos. E a zeólita beta, com nanopartículas de paládio encapsuladas dentro da estrutura da zeólita, foi a única que forneceu uma conversão total com uma seletividade total também para a cloroanilina. Essa zeólita ela foi preparada com a razão silício-alumínio de 13. E como é feito isso, então? Foi colocado nanopartículas de paládio no meio daquele gel antes dele ser levado ao autoclave. Então, quando eu tiver o meu material pronto, a nanopartícula de paládio ela vai estar dentro daquela cavidade da zeólita.
nós temos, ela estará encapsulada nos grãos da zeólita. Nós temos aqui um outro exemplo também de um outro aldeído. É um aldeído ainda mais sensível, é um benzeno ainda mais sensível, porque nós temos aqui um grupo aldeído no meio, e esse aldeído ele também pode ser reduzido, levando à formação de outros produtos, e mais uma vez, a gente vê que a zeólita beta com as nanopartículas encapsuladas foi a que forneceu a maior seletividade. Agora, essa outra comparação é bastante interessante também, porque ao invés de realizar apenas a inserção das nanopartículas na estrutura da zeólita, o que foi feito aqui foi a impregnação dessa zeólita, então ela foi apenas trocada com paládio. Então, quando a gente tem paládio @beta, significa as nanopartículas encapsuladas na zeólica, e paládio /beta, o paládio trocado na estrutura da zeólita. E como a gente vê em todos os casos em que ele comparou as zeólitas trocadas com as zeólitas com nanopartículas encapsuladas, a seletividade alta foi observada apenas para o material com as partículas encapsuladas. Isso foi válido tanto para quando a gente tem uma acetona aqui como substituinte, como também um aldeído. Uma outra reação muito interessante que foi reportada utilizando zeólitas foi a síntese de inamidas. As inamidas, elas são compostos muito interessantes na síntese orgânica, justamente porque se a gente olhar as estruturas canônicas aqui que contribuem para o híbrido de ressonância, a gente vai ver que essa ligação tripla ela é altamente polarizada, o que faz com que ela seja muito reativa e tenha um valor, então, muito grande na área de síntese orgânica. Geralmente, para sintetizar esses compostos, é utilizado, então, um bromo alcino aqui, e que vai reagir com amina. Entretanto, em geral, se usa catalisadores de cobre 1, e é preciso uma carga alta desses catalisadores, uma vez que eles são oxidados no meio. Aqui, nesse exemplo, foi realizado, então, a utilização da zeólita Uzi, que é a Ultra Stable Y, trocada, então, com cobre 1. É possível ver que o rendimento aqui está de 0 a 97, mas os rendimentos eles sempre giram em torno de 80 a 97%. E de forma muito interessante, esse catalisador ele pode ser reutilizado várias vezes sem perdas significativas no rendimento. Um outro teste bastante interessante que foi feito nesse trabalho foi a comparação da razão silício-alumínio e o rendimento da reação. Eles observaram que tem aqui uma razão silício-alumínio ótima para que a reação ocorra, que é entre 3 e 10. Quando é abaixo desse valor, a reação tem um rendimento ruim e também tem um rendimento ruim acima desse valor. Se a gente for pensar lá naquela estrutura do início, quanto maior a razão silício-alumínio, maior a quantidade de cobre que eu vou conseguir inserir na zeólita. Por que então que eu não consegui um rendimento bom com a razão silício-alumínio de 2? Provavelmente porque eu tinha pouco cobre na zeólita. E aqui o contrário. Quando eu tenho a razão silício-alumínio alta, significa que eu tenho bastante silício, então eu vou ter pouco cobre na minha zeólita. Quando eu diminuo, eu vou ter, então, mais alumínio, para ter mais carga negativa ali, eu vou conseguir colocar mais cátion, que no caso aqui é o cobre 1. Agora, quando eu tenho uma razão silício-alumínio muito alta, o que pode acontecer é que pode haver a formação de partículas de óxido na estrutura, o que não é o que a gente está interessado aqui, já que a gente quer o cobre 1 trocado na estrutura da zeólita. Um outro exemplo aqui mostra, então, a síntese de benzofuranos, 2,3 não substituídos aqui, então. A gente tem hidrogênio aqui nessas posições. Foi feito, então, com a zeólita do tipo beta com estanho. Nesse caso aqui, ela foi preparada partindo-se da zeólita beta na forma ácida e fazendo a troca com o estanho para obter esse material. A razão silício-alumínio nesse material foi de 12,5. Então, o que acontece? A zeólita ela vai atuar como um ácido de Lewis, vai auxiliar também a saída desse grupo de saída e depois é feita uma substituição eletrofílica aqui, aromática, e eu vou ter o produto final. Aqui, mais uma vez, é possível a gente notar que a conversão ela sempre foi de 99%,
e o rendimento ele cai muito pouco, ele cai de 96% no primeiro ciclo para 90% no quinto ciclo. Aqui esse slide ele traz uma série de aplicações utilizando alcinos. Então, o objetivo desse artigo era a síntese de triazóis utilizando o mesmo tipo de zeólita, que é a use com cobre 1, e ele dá então exemplos de várias reações que já foram utilizadas com essa zeólita, como por exemplo, a adição 1,3 dipolar para a formação de triazóis, utilizando alcinos e azidas. Aqui também nós temos uma adição do tipo 1,3 dipolar para a formação desses biciclos nitrogenados fundidos. Aqui nós temos a reação do tipo Mannich na presença de alcinos para a formação desses produtos e também o homoacoplamento de alcinos para dar origem a esse tipo de produto. No caso do trabalho em específico mostrado nesse artigo, ele quis fazer então a formação da azida in situ, ao invés dele partir então de uma azida orgânica, ele parte da azida disódica e de um brometo, e ele prepara essa azida in situ que ela vai sofrer então a cicloadição, dando origem ao produto. De forma muito interessante, ele observou que a azida ela contribui também na conversão do brometo para a azida orgânica, porque esse brometo ele vai estar em equilíbrio com o álcool correspondente, porque a reação ela é feita em água, e na ausência de catalisador, a reação não vai para frente justamente porque o álcool não reage. Entretanto, quando a azida ela está presente no meio, ela ajuda a deslocar esse equilíbrio para o lado da azida orgânica, que à medida que reage, vai deslocando cada vez mais e a reação tem altos rendimentos. Essa zeólita, nesse caso, ela foi preparada a partir de uma zeólita na forma amoniacal, seguida do tratamento sódico, de um tratamento térmico para remoção de amônia e obtenção da zeólita na forma ácida, seguida da troca, então, com cloreto de cobre 1, que deu origem ao catalisador. Aqui uma outra aplicação bastante interessante. Nos últimos anos, as reações de carbonilação elas têm sido muito visadas na área de síntese orgânica, justamente por permitir a funcionalização de moléculas simples para moléculas mais complexas. Nesse caso aqui, então, eu preciso de CO para que a reação aconteça, mas a manipulação do gás CO ela é bastante problemática devido à sua toxicidade. Então, o que tem se buscado nos últimos anos é a produção desse gás in situ. E foi justamente aqui que a zeólita atuou. Então, a gente tem um tubo aqui que vai estar com a zeólita. Nesse caso, foi uma zeólita do tipo ZSM5 na forma ácida. E vai ser inserido, então, ácido fórmico. Esse ácido fórmico, em contato com a zeólita, ele vai ser decomposto a CO e água. E esse CO produzido aqui é levado através de um tubo para um outro balão onde estão os meus reagentes. Aqui, no caso, nós temos o nucleófilo, nós temos aqui um haleto, e o CO vai reagir, dando origem a esse tipo de produto. Então, o que acontece? A zeólita vai levar a formação do CO aqui, que é borbulhado no meio reacional, dando origem ao meu produto. Uma outra aplicação que tem tido bastante sucesso também foi do grupo de um professor chamado Picciumani. O que ele tem feito, então, é utilizar zeólitas trocadas com cobre para a formação dos intermediários desse tipo, N-sulfonilketimina. Como é que esses intermediários eles são formados e reagem? O alcino, na presença de cobre, vai formar então um acetilideno de cobre e vai sofrer uma cicloadição clássica aqui com uma azida orgânica, formando então um triazol. Esse triazol, dependendo das condições, ele vai se decompor, dando origem ao intermediário sulfonilcetenimina, que é o que a gente está interessado, e liberando nitrogênio para o meio. Esse intermediário ele é bastante interessante porque ele pode reagir tanto em reações de cicloadição, como também ele pode sofrer ataques nucleofílicos, dando origem a produtos bastante interessantes. Aqui tem alguns exemplos da reatividade desse composto, então. No primeiro aqui, a gente tem a formação daquele intermediário, ele vai reagir em uma cicloadição do tipo 1,3 dipolar, dando origem a esse tipo de produto. Ele pode reagir também com si mesmo, ou seja, duas moléculas daquele intermediário podem sofrer cicloadição, dando origem a esses produtos de 4 membros. Aqui, nesse exemplo aqui,
Nós temos também uma cicloadição, aqui no caso vai ser do tipo 4+2. Aqui, nesse outro exemplo, vai ser uma cicloadição do tipo 2+2+2. E aqui, esses dois últimos exemplos são exemplos em que ocorre, então, o ataque de nucleófilos a aquele composto lá. Então, nós temos aqui esses compostos que vão atuar como nucleófilos, dando origem a esse tipo de estruturas. É importante mencionar que todas essas estruturas elas são bastante importantes porque elas mostram atividades biológicas em diversas áreas. Agora, um campo em que as eólitas elas têm recebido muita atenção nos últimos anos é também na área de valorização de biomassa. Esse exemplo aqui em específico mostra o furfural. O furfural ele pode ser obtido a partir da xilose, que é um componente da hemicelulose, e essa desidratação é feita utilizando um catalisador ácido, que inclusive pode ser uma zeólita. Mas nesse exemplo aqui, o interesse era a remoção deste aldeído para a formação do furano. O que foi feito então? Foi feito um catalisador de silicalita, que é aquela zeólita que tem apenas silício, e da mesma forma que a gente tinha visto antes, ele comparou o catalisador com nanopartículas de paládio encapsuladas nos grãos da zeólita com o paládio trocado na estrutura da zeólita. De forma muito interessante, ele notou que o rendimento do furano que ele observava era sempre muito superior quando ele utilizava a zeólita com as nanopartículas encapsuladas, quando você compara, por exemplo, com as trocadas, que é a formação aqui majoritariamente desses produtos aqui que ele chama de others, que são produtos de polimerização. Então, é aquela questão, né, da seletividade da zeólita justamente pelo tamanho dos poros. Aqui tem uma série de aplicações que utilizam moléculas também derivadas da biomassa. Temos o 5-HMF. Ele pode ser oxidado utilizando uma zeólita com ouro. E por que oxidar o HMF? Para produzir esse composto chamado FDCA, que é um monômero para a construção, então, de polietileno verde, de PET verde, né? Que é um substituto, então, para o convencional, que é derivado do petróleo. Aqui, nós temos a conversão de ácido levulínico a valerolactona. Nesse caso, foi utilizado uma zeólita do tipo ZSM5 com níquel. E o interessante é que, se a gente analisar, tem aqui várias etapas que precisam 1 hora de ácido de Lewis e 1 hora de ácido de Bronsted, e esse mesmo catalisador ele tem esses sítios suficientes para promover todas as etapas em apenas one pot. Por último, é um exemplo também desse tipo de reatividade com diferentes sítios. Nós temos, então, o álcool furfurílico. Ele, na presença de ácido de Bronsted e de álcoois, ele vai dar origem a um éster levulínico, e esse éster ele precisa de ácido de Lewis para ser hidrogenado e ciclizado para formar também a valerolactona. Agora, uma última aplicação bastante interessante das eólicas, que geralmente não é muito explorada, mas que está voltando à tona agora, é a estabilização de complexos de transferência de carga. Então, um complexo de transferência de carga é um complexo que é formado por duas moléculas, 2 elementos, ou então diferentes partes dessa molécula, e vai haver a transferência de carga de uma parte da molécula para outra parte, ou de uma entidade para outra entidade. Nesse caso aqui, a gente mostra o complexo de transferência de carga, que também é chamado de complexo EDA, do tolueno com oxigênio. Esse complexo, geralmente, ele não tem uma alta estabilidade, mas quando ele é colocado dentro da cavidade da zeólita Y, tanto o sódio quanto as cargas negativas dentro da cavidade vão ajudar a estabilizar esse complexo. A estabilização ela é tão grande que o comprimento de onda de absorção ele pode ser mudado em até 100 nanômetros. Então, o que acontece? Há a formação desse complexo. Esse complexo ele vai, então, reagir, formando um peróxido, que, no fim, dá origem ao produto desejado, que é o benzaldeído. A estabilização de complexo EDA por zeólita é tão efetiva que mesmo compostos aqui, como o ciclohexano, que é um doador muito fraco, ele pode formar complexos com oxigênio, dando origem a acetonas. Esse outro exemplo aqui também é bastante interessante. Então,
Nós temos aqui esse alcino, o estilbeno, né, que tem uma ligação dupla e 2 grupos fenil, e ele também forma complexos de transferência de carga com o oxigênio. O interessante aqui é que quando eu incido um comprimento de onda pequeno, ou seja, eu forneço bastante energia para o meio, vai ocorrer a isomerização dessa ligação, então o complexo ele não vai estar atuando, vai apenas ocorrer uma quebra e uma formação da ligação, dando origem o cis-estilbeno, que vai ser ciclizado para formar o antraceno. Agora, se eu incido radiação num comprimento de onda um pouquinho maior, que é justamente onde esse complexo vai absorver dentro da zeólita, eu consigo então formar cátion, aqui um cátion radical, e no fim a quebra desse material aqui vai dar origem ao produto desejado, que nesse caso era o benzaldeído. Lembrando que essa reação ela só foi possível porque ela foi realizada dentro da cavidade da zeólita Y. Então, para terminar essa apresentação, falar um pouquinho dos desafios e das perspectivas nessa área. As características estruturais das zeólitas, como a gente viu hoje, né, elas garantem uma reatividade totalmente diferenciada quando se compara com outros sólidos. E é justamente essa questão do limite difusional, né, desse espaço limitado, que faz com que essas cavidades funcionem como pequenos reatores e vai garantir uma reatividade totalmente diferenciada quando comparada com outros sólidos. É possível comprar hoje no mercado zeólitas, é um material relativamente barato, e é possível também sintetizar a partir de precursores que também não são tão caros. A zeólita comercial ela tem a facilidade justamente de já vir pronta, então a caracterização dela é muito mais simples. Entretanto, quando você trabalha com zeólitas sintéticas, há a possibilidade de variar vários fatores, como, por exemplo, a razão silício-alumínio, que apesar de ter várias comerciais com diferentes razões silício-alumínio, a liberdade das sintéticas é muito maior. Todos esses processos que a gente viu são bastante interessantes, utilizam esses catalisadores, recuperam esses catalisadores, mas mudanças ainda precisam ser feitas, porque a gente viu o uso de alguns solventes que não são muito verdes, então tem campo também para melhorar esses processos que já existem com zeólitas, na busca de condições reacionais mais verdes, e um campo que também tem surgido com bastante força nos últimos 10 anos aí, é o campo das zeólitas hierárquicas, que são zeólitas que tem mais de um tipo de poro, então o que se faz geralmente é gerar mesoporos nas zeólitas, tem várias formas de fazer isso. Isso faz então com que esse material tenha poros maiores, o que pode ser bastante interessante quando se trabalha com moléculas grandes. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem então mandar pelo chat aí do nosso lado direito da tela. Então, pessoal, se vocês não têm nenhuma dúvida, nós podemos então finalizar essa sessão de hoje. E vocês podem encaminhar as dúvidas, então, por e-mail, que a gente pode ficar em contato para desenvolver trabalhos aí nessa área. E eu agradeço... uma pergunta do professor Ernesto. Então, professor, nesse caso da silicalita, na verdade, realmente não tem cargas negativas. O que ele faz é uma impregnação ao invés da troca. Então, na verdade, aqui, nessas entradas aqui de 7 a 12, não é uma troca iônica, é apenas uma impregnação do paládio na zeólita, ao contrário aqui dos exemplos de 1 a 6, que são as nanopartículas. Pessoal, já que a gente não tem mais perguntas, então a gente encerra por aqui. Eu agradeço vocês pela atenção e, em caso de qualquer dúvida, por favor, entrem em contato pelo e-mail. Vocês podem baixar a apresentação aqui no canto esquerdo da tela, então, qualquer dúvida eu estou à disposição. Um bom dia a todos.